Continue com a sua Bíblia aberta para que nós possamos tirar algumas lições neste texto. E nós encontramos aqui, irmãos, uma situação muito interessante, muito peculiar, de homens, de jovens na vida do povo de Deus. Nós temos aqui diante de nós uma situação em que crentes foram colocados numa posição de grande desafio. E naquele momento de grande desafio, eles tiveram que mostrar o valor da sua fé, o valor do comprometimento deles com a verdade. E nós vamos ver aqui, irmãos, como que estes rapazes, alunos de uma escola, de uma faculdade lá na Babilônia, e diante de tantas imposições, tornou-se exemplo e líderes para todos nós. Para todos nós. É bom lembrarmos que no capítulo 12 de Daniel, quando você lê o capítulo 11 e 12, Daniel é tido como o amado dos céus. Então vamos ver aqui qual é o contexto do texto. Nós começaremos a estudar o livro de Daniel, e eu quero pedir aos irmãos para que você leia em casa. Leia também os 2 livros apócrifos de Macabeus 1 e Macabeus 2. Não são livros que estão na Bíblia evangélica, mas são livros que nós poderemos tirar algumas lições num contexto histórico, quando nós chegarmos no capítulo principalmente 3, no capítulo 7, no capítulo 8 e no capítulo 11 e 12 de Daniel. No versículo 1 e 2 aqui diz, irmãos, no terceiro ano do rei Jeoaquim, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou Jerusalém. Depois de ter cercado Jerusalém, invadiu Jerusalém e capturou todos os habitantes. Incendiou a cidade, destruiu o templo. Levou dos utensílios do templo para o templo do seu próprio Deus, para a casa do seu Deus. Nabucodonosor, irmãos, ele tinha... Na Babilônia tinha mais de 50 templos, mas tinha um templo especial. Era o templo de um Deus de Nabucodonosor, o Deus que era adorado e reverenciado por toda a Babilônia, e principalmente pelo grande déspota Nabucodonosor. E o que Nabucodonosor pega então? Ele pega todos os utensílios e leva para casa o templo do seu Deus. Aqui no versículo 2 diz que quem havia entregue o rei Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor foi o próprio Deus. É bom nós lembrarmos disso, irmãos, porque o livro de Daniel, nós vamos ver no decorrer dos nossos estudos, o livro de Daniel é um livro que está mostrando sobre o Deus que tem o controle da história, o Deus que tem a história em suas mãos. Mostra o livro de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 12, quando você for lendo e estudando, está mostrando que Deus é soberano e a história está nas suas mãos. Então foi Deus que deixou, que permitiu que Nabucodonosor levasse o seu povo. O texto aqui diz no versículo 2: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Precisamos focar o nosso pensamento sobre o cativeiro da Babilônia durante aqueles 70 anos que eles ficaram, os judeus, o povo escolhido de Deus na Babilônia. Sabemos que o povo de Deus foi removido da sua terra e levado para o outro país, aonde passaram esse período de tempo, irmãos. Agora, queridos irmãos, cabe refletir por que o povo de Deus passou por esse sofrimento e por esse tempo de cativeiro. E a resposta é por causa da sua rebeldia. E aqui nós já começamos a estudar e tirar alguma lição para nós. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus que disciplina os seus filhos que Ele ama. Quanto aos filhos bastardos, aqueles que são religiosos, aqueles que são denominólatras, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. E quem tem compromisso com Ele, quem tem aliança com Ele, Deus vai disciplinar, Deus vai tratar. Entendeu?
A aliança com Deus sempre foi trabalhada, que Deus faz aliança conosco, e Ele então quer ver a resposta do seu povo. Ele quer ver um coração cativo, um coração quebrado diante dele. Mas não foi isso que aconteceu com o povo de Deus. O povo de Deus estava tranquilo no seu país, na sua própria terra, pensando que poderia desobedecer a palavra de Deus e manter o seu status de povo de Deus. Nós não podemos esquecer, queridos irmãos, que quando o povo foi levado do cativeiro do Egito para a terra de Israel, a terra que manava leite e mel, que eles estavam lá e tomaram posse dela, o Senhor disse: esta terra é minha. Era a terra dele, de Deus. E eles precisavam então de entender que eles precisavam de cumprir os preceitos da lei de Deus. Então foi neste contexto de cativeiro que vários judeus foram levados cativos. Houve, na verdade, irmãos, duas levas de cativos para a Babilônia. A primeira leva, o rei mandou trazer os nobres da terra de Israel, os líderes, os jovens, aquilo que nós chamaríamos de a nata do futuro, aqueles que trariam um futuro para Israel. Mandou-os levar para a terra de Babilônia. E nesta situação, então, que Daniel, Ananias, Misael e Azarias estão vivendo, irmãos. Eles eram entre os cativos de outras nações, pessoas que estavam vivendo debaixo de um jugo, de uma escravidão. E é neste contexto que vemos que o povo de Deus entenda a sua própria situação na sociedade, no seu contexto, e aprenda a estabelecer os seus limites, para que ele não seja de novo cativo, preso, não seja de novo escravizado pela cultura à sua volta. Então, queridos irmãos, a primeira lição sobre a qual eu gostaria de meditar com vocês: nós, como povo de Deus, vivendo numa cultura que não é cultura de Deus, num país, numa cidade de Montes Claros, que não é um país, não é uma cidade de Deus, precisamos de manter os nossos limites para manter a nossa identidade. Estavam ali na Babilônia, debaixo do poder e debaixo da vontade de Nabucodonosor. Este líder, déspota, autocrata, chamado Nabucodonosor, foi um grande estrategista, conquistou o mundo conhecido da sua época, e em grandes batalhas militares. Tinha exércitos que eram exércitos terríveis daquela época. Todo mundo naquela época temia os exércitos de Nabucodonosor. Todo mundo tinha medo da sua capacidade de destruição e devastação. No livro de Abacuque, capítulo 1, quando fala sobre o exército de Nabucodonosor, o capítulo 1, versículo 7 diz: eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Abacuque fala do exército de Nabucodonosor. Todo mundo tinha medo da sua capacidade de destruição e devastação. Ele diz: Senhor, aquele povo tem fome de sangue, os seus cavaleiros são destruidores. Ao mesmo tempo, Nabucodonosor era um homem que tinha intenção de construir o seu império, suas estratégias. Era capaz de construir as suas escolas, e é o que nós vemos aqui neste capítulo 1 de Daniel. Nabucodonosor fundou a Academia da Babilônia, a Academia Babilônica de Educação, lá na capital do seu império. Ele tinha uma estratégia, ele tinha um alvo determinado, ele queria subjugar os povos, mas também ele queria aproveitar o que tinha de melhor naqueles povos subjugados.
ele então traz para a sua cidade alguns jovens, constrói uma escola, uma faculdade, para educá-los, para colocar no seu império o melhor de todas as culturas. O verso aqui 3, acompanha para você ver, meu irmão. O versículo 3 diz: o rei disse a Aspenaz, chefe dos eunucos. Olha para você ver. Observem a estratégia de Nabucodonosor. A melhor escola de todo o reino. E ele pede para colocar os melhores. E coloca os melhores atrativos naquela escola. E ele fala: coloquem, anunciem, ou anuncie que estão abertas matrículas para curso de 3 anos. E seu filho não pode perder. O futuro dele depende disso. O seu filho vai ter a melhor comida do reino. O versículo 5 diz: a comida diária dos alunos serão as melhores finas iguarias do reino. O vinho, do que o rei bebe, vocês beberão. Então, queridos irmãos, esta era uma escola top. A melhor escola de todos os tempos. Gente fina, gente rica, gente comendo do melhor, gente tendo a melhor educação. Agora preste atenção e pense comigo. A fila de candidatos para fazer as matrículas nas faculdades de Nabucodonosor. Todo pai queria, gente. Todo pai queria que o seu filho estudasse naquela faculdade. Todo jovem queria. Com certeza a melhor escola de todas naquele contexto. Já pensou nos dias de hoje, se você for convidado para estudar de graça numa grande faculdade americana, com tudo pago, você só vai ficar lá para estudar, para se esforçar, para se esmerar? Então aqui diz que entre eles estavam os filhos de Judá. Lá estavam os 4 crentes, homens de Deus, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Será, pastor Eugênio, que no mundo como este, será, pastor Eugênio, quando um crente vai fazer faculdade? Não, pastor Eugênio, não tem condições de a gente manter fiel. Meus irmãos, Sadraque, ou melhor, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam num contexto de um país, de uma cidade politeísta, de um rei déspota, autocrata, e eles fizeram diferença, porque eles tinham com eles o Deus dos céus. E eu quero falar com você que faz faculdade, você que está fazendo cursinho, você que é povo de Deus. Eu quero dizer para você, jovem, adolescente, você rapaz, moça, tem como você fazer uma faculdade e não ser contaminado por aquilo que distancia muitos. Basta você colocar em teu coração, determinar no teu coração, igual Daniel, Azarias, Misael e Ananias, os 3 fizeram. Eles determinaram no coração de serem fiéis ao Senhor, ainda que isso lhes custasse a morte. Irmãos, eles estavam fazendo ali o que era certo. Eles estavam estudando na Babilônia. Não é pecado o crente estudar, e nós estamos precisando de muitas pessoas hoje que estudam, que se esmerem para poder dar o melhor, serem usados por Deus. Nabucodonosor aqui queria gente perfeita, gente bonita, gente da melhor, jovens muito bem capacitados. E hoje nós damos para Deus o pior. Deus disse: olha, vocês irão para o cativeiro. Lá no cativeiro construam casas, habitai nelas. Olha para você ver, eu quero ler aqui o que está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 5 em diante, diz: plantai pomares e comei o seu fruto, procurai a paz da cidade, para onde os desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Deus está dizendo aqui através do profeta Jeremias. Deus já havia profetizado: vocês serão levados para o cativeiro, mas lá naquela terra
Vocês terão de fazer diferença. Vocês serão sal da terra e luz naquele lugar. Orem por aquela terra. Vejam o progresso daquela terra. Trabalhem. Façam parte do progresso daquele lugar. Mas não se deixem. Não se curvem diante dos deuses daquele lugar. Estamos precisando hoje, nos nossos dias, dos Daniéis, dos Sadraques, Mesaques e Abdinegos. Ou então dos Ananias, dos Misaéis e dos Azarias nos dias de hoje. Jovens que são inteligentes, mas que saibam honrar o Senhor numa faculdade que faz. O problema de hoje é que alguns jovens vão para as faculdades, esquecem de Deus, abandonam Deus. Deus está dizendo aqui através do profeta Jeremias, irmãos, para que onde nós formos colocados, que nós façamos diferença. Irmãos, certamente os pais destes jovens queriam o melhor para eles e sabiam que aqui eles iriam continuar sua vida até o tempo da sua volta, porque o tempo já havia sido determinado aqui. Deus aqui determina, levantou o profeta Jeremias dizendo que mandaria os seus captores e que haveria de mandar também os seus libertadores. Levaria o povo de Deus para a sua terra, devolveria novamente. Olha o que diz aqui o capítulo 29, versículo 10 de Jeremias. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. É este justamente o momento que o povo de Deus precisa estabelecer os seus limites. A Bíblia diz aqui em João capítulo 15, versículo 19: vós não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Nós precisamos, irmãos, eu quero falar especialmente com você, jovem, que faz faculdade, que está terminando aí o seu 2º grau, que está estudando a semana toda, fazendo um cursinho para ser alguém. Escute. Será que tem condições de você estudar na Unimontes, na Faculdade Pitágoras, Santo Agostinho, na FUNORTE, na Faculdade Bituruna e fazer diferença? Será que tem como você estudar na Unicamp em Campinas e fazer diferença? Na UFMG? Tem, irmãos. O nosso Deus é o mesmo. A fé que foi colocada no coração de Sadraque, Mesaque e Abdinego foi a mesma fé. Deus colocou você na faculdade para você fazer diferença, porque Ele tem um propósito lá. Nós precisamos de reavaliar o mundo e enxergar esta linha de viver entre os homens deste mundo, entre os povos, orar por eles, ajudá-los na vivência nesta vida, mas não viver como eles, não aceitar aquilo que eles fazem e que desagrada o coração de Deus. Porque quando vivemos como pessoas, como as pessoas do mundo, acabamos assimilando os seus padrões, os seus valores, e nisso os servos de Deus, eles se sentem profundamente incomodados, porque eles querem manter os seus limites. Venha para você ver agora. Olha para você ver agora o versículo 7. Aqui diz que o chefe dos eunucos, a primeira coisa que ele fez foi mudar os seus nomes. Escute, irmãos, uma tentativa clara, além de ensinar a língua da Babilônia, uma proposta de imersão dos valores da outra cultura. E no momento que há esta imersão, os limites começam a desaparecer. No texto aqui você vai ver que o nome de Daniel, de Ananias, de Azarias e Azael foram mudados. Estes nomes têm na sua raiz o nome de Deus. Daniel significa Deus é o meu juiz. Ananias, Deus é gracioso. Jeová é gracioso. Misael, quem é como Deus? Azarias, Jeová me ajuda. Agora observe para você ver os nomes que eles recebem e seus significados. Daniel passou a ser chamado Beltesazar, significa o guarda dos segredos do Deus Bel, que era o Deus de Nabucodonosor.
Sadraque era o nome de uma divindade. Mesaque, o nome, eu estava vendo um erudito dizendo, você não tem nenhum valor, sem nenhum valor. E Abdinego, servo do Deus Nego. Meus irmãos, percebam o plano que está aqui inserido desta escola de Nabucodonosor. Nabucodonosor queria, na verdade, o plano era de ensinar a língua, a cultura, e fazer com que eles esquecessem do seu Deus, se esquecessem da própria cultura, da língua e também do seu Deus, porque cada nome, Nabucodonosor queria injetar isso nas entranhas, no coração daqueles 4 jovens. E se você for ver, eles conseguiram injetar nos outros jovens, nos outros povos, em muitos do povo de Deus, mas eles não conseguiram fazer isso com Sadraque, Mesaque e Abdinego. Talvez, irmãos, quando as matrículas das escolas de Nabucodonosor abriram, alguns judeus chegaram ali com os nomes já mudados. Quem sabe alguns pais disseram, vamos mudar o nome logo. Os nomes, porque a chance de estudar naquela faculdade é difícil demais, então vamos mudar o nome. Quando eles perguntarem do seu nome, já muda não, coloca o nome de um Deus. Nós já estamos neste processo de assimilação cultural. Não tem jeito mesmo. Não adianta querer lutar contra o que já está aí. Não é assim que nós estamos dizendo ultimamente? Certamente os pais disseram assim, olha, já mudamos a nossa cultura, já mudamos a nossa língua, vamos também mudar logo o nosso Deus e vamos assimilar coisa nova. Afinal de contas, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Irmãos, escutem, muitos se deixaram contaminar profundamente diante daquela proposta maravilhosa. Afinal de contas, alguns pais talvez disseram, né? Afinal de contas, a profecia já está dizendo que viríamos para cá e nós estamos aqui para negociar e ter paz com este povo. Não vamos criar confusão, não. Tem gente que é assim, irmão, não quer criar confusão. Mas lembre-se que o cativeiro do povo de Deus era exatamente por causa do seu baixo nível de moral, da vida moral, não tinha vida. E é assim que nós começamos a nos dobrar diante da nossa sociedade pós-moderna. Olha, eu quero dizer, queridos, a segunda lição que nós aprendemos aqui, muitas vezes, para viver em paz, nós nos entregamos à situação que pode significar a venda da nossa alma. Não se iludam, existem apenas 2 realidades. Quem não é por mim, é contra mim. Não existe outra situação, não existe outra realidade. Aqui vemos um exemplo de como Satanás pode usar uma escola para fazer exatamente o que os filhos daqueles que servem o Deus verdadeiro se dobre, se curve, se flexione. Às vezes nós somos daqueles que vendem nossos filhos para isso. Quantos pais têm vendido os filhos para esta situação? É muito importante, queridos irmãos, muito importante que nós aprendemos a estabelecer para nós mesmos e para nossas famílias limites. É importante aprendermos que na Escritura Sagrada nos mostra como devemos viver como povo de Deus. Irmãos, nós temos perdido esses limites. Olha, estamos no mundo. A Bíblia diz que não somos do mundo. O que é mundo aqui? Sistema pecaminoso. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 16 em diante: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque o que há no mundo é só concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. A Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Temos de ter uma postura do certo e errado. Até as nossas escolas evangélicas precisamos definir o que nós queremos. Para que abrir uma escola na igreja? Quando eu cheguei para aqui para Montes Claros, eu fiz a pergunta para o conselho da nossa igreja: para que esta escola está aberta? É para ganhar dinheiro? É para mostrar a glória da denominação? Qual é a motivação? Porque, irmãos, eu tenho visto que em algumas cidades que eu tenho ido e visto algumas escolas das nossas igrejas que dizem serem escolas cristãs, meus irmãos, não tem diferença nenhuma, não tem oração, não tem exposição da palavra.
Meus irmãos, tem escolas nós que ensinam a cultura folclórica aí, sem fazer uma crítica. Na escola da igreja nossa, nós temos duas escolas, a escola Simonton, que já vai fazer agora 20 anos, e a escola, o Colégio Cristão de Montes Claros. Um casal procurou minha esposa, que é supervisora, dizendo que iria tirar a sua criança, porque o Colégio Cristão de Montes Claros, que é a escola da nossa igreja, não tem quadrilha, o carnaval, não existe nada, ia tirar. A minha esposa respondeu para eles: nós ensinamos sobre o folclore de uma maneira crítica, falando das superstições à luz da Bíblia, instruímos as crianças aqui que é tudo mentira isso aí, e que isso não é de Deus, e que Papai do Céu é contra esta prática, tal prática, tal prática. E falou para eles: olha, a escola Simonton e o Colégio Cristão de Montes Claros são duas escolas da igreja, e elas são confessionais. Ou seja, nós temos, irmãos, um compromisso com Deus da Bíblia. Não ensinamos doutrinas da igreja presbiteriana, mas por outro lado nós fundamos as duas escolas sobre os princípios bíblicos da palavra de Deus. Ela tirou a criança, na outra semana Deus mandou 3 crianças. Passou um tempo, 1 ano e meio mais ou menos, eles trouxeram a criança, porque entenderam que temos uma escola com a visão cristã de Deus para o seu filho. Seria fácil aqui para os pais mudarem os nomes de seus filhos, irmãos. Seria fácil para entrar na melhor escola. Começamos a negociar princípios, valores fundamentais da nossa fé. Muitos pais dizem: meu filho precisa estudar naquela escola, porque naquela escola é uma escola tremenda. Não importa mais a vida devocional do seu filho, não importa mais oração, a participação dele ou deles no culto público, na escola dominical, não importa mais. O importante é alcançar este alvo. É colocar, olha gente, eu vejo alguns pais que colocam o filho em natação, em inglês, colocam o filho numa academia. A criança chega na igreja cansada. É este mundo que nós temos que ter cuidado, gente. Eu quero desafiar os pais que me ouvem: coloque sua criança numa escola verdadeiramente cristã, que tem como propósito injetar no seu filho os princípios de Deus. Tem pais evangélicos que colocam suas crianças em escolas idólatras. Tem escolas abençoadas aqui em Montes Claros cristãs, gente. E eu quero fazer uma propaganda, inclusive, para as duas escolas da Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras, que é a escola Simonton, já está fazendo agora 20 anos, e também o Colégio Cristão de Montes Claros, que foi fundado por Sérgio Leles, por minha esposa, que é da igreja. Então, coloca o teu filho na escola cristã. E outra coisa, eu quero falar uma palavra aqui: pai, pare de ficar com a miséria pedindo desconto. Irmãos, eu fiquei bobo tem uns 2 anos. Chegou na nossa escola lá, eu estava ouvindo, um pai chegou com um carro no valor de uns 50 mil. E aí ficou mais de hora chorando, pedindo desconto. Meu Deus, o povo não tem visão, inclusive o povo crente. Gasta um dinheiro alto com a mobília nova para casa, compra um melhor computador, compra um carro caríssimo, mas não investe no seu filho. Quando vai colocar numa escola evangélica, fica com miséria. Na escola da nossa igreja não temos desconto, não. O valor é aquele. Porque você tem que a gente tem que plantar, irmão, colega pastor, você que tem escola aí, a gente tem que colocar no coração do povo crente que eles que têm de valorizar a escola evangélica. Concorda comigo? Aí, mas não quer colocar, paga lá, cara, e que ainda ensina o filho superstições, idolatria. Por favor, pai, vigia. Sabe o que Nabucodonosor estava dizendo? Percam a sua identidade. Porque se vocês perderem a sua identidade, nós vamos construir uma grande sociedade de idolatria, de superstição, uma sociedade, uma cultura idólatra, politeísta, uma sociedade do prazer, das jogatinas, das farras, das boemias, dos carnavais. Meus irmãos, a Bíblia diz em Provérbios 22:6: ensina o teu filho no caminho que deve andar, quando for velho não desviará dele. Eu quero te fazer uma pergunta agora, mãe:
Qual o futuro que você tem sonhado para os seus filhos? A sociedade toda proclama: seu filho tem que ter natação, seu filho tem que fazer computação, seu filho tem que aprender inglês, seu filho tem que fazer academia, seu filho. Só que nós ouvimos pouco a sociedade gritar: seu filho precisa de conhecer a Deus. Sabe por quê? A sociedade não tem Deus para dar seu filho. Ela tem a vaidade, ela tem as filosofias aí. Não estou dizendo que o teu filho não vai aprender essas coisas. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel aprenderam. Daniel, meus irmãos, sabia detalhe por detalhe. Para que serve esse Deus Bel? Para que serve esse Deus Nimrod? Para que serve esse Deus aqui, Nabu? Para que servia? Sabia tudo. Mas a filosofia, o conhecimento científico não tirou a fé daquele rapaz. A sociedade babilônica tinha deuses, tinha filosofia, tinha tudo sobre artes, tinha tudo sobre arquitetura, tinha tudo que a vaidade do humano precisava, mas não tinha o principal Deus. Por isso que Deus usa Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós temos algo que faz a diferença. Nós temos o Deus, dono de toda inteligência, sabedoria, o Deus que controla o universo, o Deus que tudo está nas suas mãos. Temos um Deus que tem a melhor cultura, a melhor língua. Ele é o Senhor. Quero falar com você, colega pastor. Como líderes, precisamos pedir a Deus sabedoria para estabelecer os limites e mostrar à igreja quais são esses limites. Por isso nós hoje encontramos igrejas que você não conhece mais nelas o corpo de Cristo. Não há mais limites, diferença. Tudo se tornou igual ao mundo. Além de estabelecer os nossos limites, exatamente para manter a nossa identidade, temos que aprender neste contexto sobre a vida com propósito e fidelidade, e que Daniel e Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram. Olha, irmãos, o exemplo aqui dado é muito interessante. Certamente Daniel estava disposto a estudar naquela faculdade e certamente havia um preço a ser pago. Mas o texto ensina que Daniel estava disposto a não abrir mão da sua fidelidade ao Senhor, ao seu Deus. Apesar de viver com aquela mudança de nome promovido ali naquela escola, Daniel mostrou os seus propósitos diante do seu Senhor. O verso 8: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu o chefe dos eunucos que ele não contaminasse. Veja aqui que havia no coração de Daniel força para não pecar contra Deus e sua palavra. Ele queria viver de acordo com a palavra de Deus. Nesta resolução de Daniel nós vemos aqui algumas coisas importantes. Havia conhecimento da parte daquele adolescente, gente. Ele tinha um grande conhecimento a respeito da palavra de Deus. Ele sabia que entre as finas iguarias do rei haveria alimentos que poderia com certeza quebrar os princípios da instrução de Deus na lei. Alimentos que nas escrituras eram proibidos. Haveria quebra dos seus princípios religiosos e culturais. Mas, sobretudo, a sua fé estaria sendo ameaçada, porque aquilo que comia não agradava a Deus. Nós sabemos, irmãos, que no contexto de hoje, muito do Velho Testamento tem de estar passando debaixo do crivo no Novo. O próprio Jesus diz que mal não é o que entra, mas o que sai da boca. Mas o povo de Deus estava vivendo debaixo da lei de todo o cerimonial que Deus havia colocado. E neste contexto aqui não existia graça ainda. Jesus que veio no tempo, na plenitude dos tempos, e a gente entende que muita coisa do Velho Testamento nós não podemos trazer para hoje, é verdade. Mas o povo de Deus aqui estava debaixo da lei. E neste contexto aqui, eles tinham de preservar, incontaminado. Daniel resolveu com propósito firme não contaminar, ele foi fiel. Agora nós não podemos manter propósito e fidelidade se nós não conhecemos a palavra de Deus. E isso é o grande problema nesses nossos dias. Hoje o povo não conhece Bíblia.
conhece tudo de liturgia, do pode não pode, não é verdade? Nosso povo hoje, gente, sabe tudo sobre campanhas de curas, campanhas de prosperidade hoje. Olha, meus irmãos, chove na televisão. Hoje muitos dos que dizem evangélicos sabem tudo dos cacoetes de profecia e revelação. Na verdade, as nossas igrejas estão estupefadas de gente, de consumidores de bênçãos, mas que não conhecem nada da palavra de Deus. Qualquer vento de doutrina leva, qualquer briga, qualquer palavra dura do pastor, eu vou para outra igreja, eu vou para a igreja do pastor ungido. Não é isso? Eu te pergunto, qual dos grupos você faz parte? Qual? Quando Nabucodonosor levantou aquela imagem de ouro, todos os judeus ajoelharam. Só Sadraque, Mesaque e Abednego não. Olha, gente, se hoje peneirar a igreja, os crentes ficarão ou ficará apenas o remanescente. Você faz parte do remanescente fiel? Que estuda a Bíblia, que submete a Bíblia, que não fica aí atrás de revelação, de profecias. Eu quero dizer desde já que eu creio na revelação e na profecia. Mas para mim, 99%, vírgula alguma coisa, das profecias, das línguas que são faladas nas igrejas, são tudo condicionadas, e as profecias mentirosas. Estou com 25 anos de crente e vejo e tenho visto muita palhaçada mentirada. Você faz parte de qual grupo? Que não curva, que não se deixa ser levado por qualquer vento de novidade? Ou você faz parte dos que dobraram e curvaram diante de Nabucodonosor? Existem hoje os crentes chamados os circulantes e os flutuantes. Eles só ficam circulando de igreja em igreja, igreja. Onde você está, irmão? Estou na igreja tal. Um ano depois, onde você está, irmão? No outro, já ganhou, meu irmão. Ele já ganhou já. Ele já tem troféus de quantas igrejas já passou. E tem também, esses são os circulantes. Mas tem também os flutuantes. São aqueles que só querem flutuar, só quer bênção. Flutuando. Eu não sou contra, irmãos, você sair de uma igreja porque talvez não está pregando a Bíblia, porque talvez você não está sentindo bem lá. Você sair por um propósito, pedir a bênção do seu pastor. Mas, meus irmãos, o que acontece hoje? Muitos estão pulando daqui para lá, mas não tem firmeza nenhuma. Daniel conhecia a palavra de Deus. Hoje, gente, os nossos filhos não conhecem nem os 10 mandamentos. Para nós mantermos a fidelidade a Deus, para que nossos filhos não se curvem diante deste mundo, precisamos conhecer a Bíblia, precisamos instruir os nossos filhos na palavra. Eu pergunto, onde está o culto doméstico? Ô, gente, a televisão tirou de muitas casas o culto doméstico. A Bíblia diz em Deuteronômio, inculcarás na cabeça do teu filho a palavra, os princípios de Deus, ao levantar, ao caminhar, ao sentar na mesa, ao deitar, falarás com ele. Precisamos instruir os nossos filhos em todo o conhecimento da palavra de Deus. Quando nós instruímos nossos filhos em casa, na igreja, irmãos, eles nunca vão esquecer. Eu quero repetir, a Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina o teu filho no caminho que deve andar, quando for velho não desviará dele. Eu estou certo, a minha filha Melissa vai fazer 16 anos. O dia que ela cair na faculdade, tudo que ela tinha de Deus está lá dentro. Podemos ficar tranquilos que eles não se curvarão, não se dobrarão aos deuses da Babilônia pós-moderna. Irmãos, aqui nos revela que Daniel também tinha zelo. Talvez alguém poderia ter dito para Daniel, Daniel, Deus quer o seu coração, Daniel. Deus quer, Daniel, um coração sincero diante de Deus, dele. Ele não quer rituais. Daniel, o que tem você comer? Mas, irmãos, um coração sincero deve ser acompanhado pela palavra de Deus. Talvez alguns disseram para Daniel, Daniel, deixe de bobagem, você vai arriscar perder a vaga
nesta escola, nesta faculdade, você vai deixar de perder o emprego, Daniel. Nabucodonosor, Daniel, quando saímos da Babilônia, vai dar emprego para nós. Você sabe, Daniel, a gente precisa de dinheiro para viver. Sem dinheiro a gente não vive. Sem dinheiro a gente não veste. Sem dinheiro a gente não come. Sem dinheiro, ó Daniel, nada. Daniel, coma. Deixa de ser bobo, Daniel. Deixa de ser bobo, cara. Mas Daniel não queria contaminar, se ele havia colocado isso profundamente no seu coração. E ele tinha um compromisso com a palavra de Deus. As escrituras proibiam. Ele foi um jovem extremamente zeloso. E nós precisamos de ensinar aos nossos filhos o zelo pela palavra de Deus. Essa semana, ensinando a minha filha a decorar os 10 mandamentos, eu expliquei para ela que naquela época, quando falava o nome de Deus, eles tinham todo o respeito. Eles utilizavam uma caneta especial, uma pena especial. Explicando para ela: não tomarás o nome do teu Deus em vão, minha filha. Meus irmãos, mas não havia somente conhecimento e zelo, havia também confiança. Já pensou que a Bíblia diz aqui: Daniel foi até o chefe pedir para que eles não comessem das iguarias. Daniel é ousado aqui, gente. Alguém poderia ter dito a ele que ele era abusado, que ele era inconveniente. Não, irmão, mas Daniel era ousado. A Bíblia fala, irmãos, que os tímidos, que os covardes não herdarão o reino dos céus. Tem muito jovem aí que vai para a faculdade, chega lá, ele tem vergonha de carregar a Bíblia, de ler a Bíblia lá, covarde. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Daniel não, ele foi ousado. Estava pouco importante se alguém falasse que ele era um abusado. Irmãos, alguém poderia dizer que nem chegou direito, vai ter privilégio. Mas escute, a Bíblia mostra, irmãos, que Daniel tinha esta ousadia porque ele confiava. Não era na sua beleza, porque ele era bonito. Ele era inteligente, dotado em ciência. A Bíblia diz que Nabucodonosor queria alguém chique. Mas Daniel não, ele confiava em Deus. Diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia, compreensão da parte do chefe dos eunucos. Temos que aprender que a nossa vida, onde nós estivermos, estaremos debaixo de riscos ou não. Muitas vezes passaremos por dificuldades, situações como aconteceu aqui, e teremos de esperar e confiar na misericórdia de Deus. E se permanecermos fiéis assim, como foram esses 4 aqui, Deus poderá usar alguém para nos compreender, ainda que seja a pior pessoa. Irmãos, nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nossa situação aqui é delicada, assim como foi com estes rapazes. Você jovem está naquela faculdade, você está lá naquele seu estágio, mas você não é de lá, daquele sistema de pecado. Deus te colocou lá por pouco tempo, ou por algum tempo, ou por um longo período de tempo, mas para fazer diferença. Tu és Daniel lá, tu és um Ananias, tu és um Azael, Misael, tu és um Azarias. Daniel, o amado de Deus. Ele era amado dos céus, de Deus nos céus. Deus mandou um anjo dizer a Daniel no último capítulo 12 aqui: Daniel, tu és amado no céu. Adolescente, você querido, Deus te colocou naquele lugar, Ele está te vendo e diz: tu és o amado meu. Eu quero perguntar a você, jovem, você que está sempre ligado aí na internet, e aquelas revistas pornográficas, ou aqueles sites pornográficos, você está destruindo o teu corpo, moça, rapaz. O teu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Desligue deste site. Saia. Não coloque diante dos teus olhos aquilo que vai trazer impureza. Só quem compreende essa linguagem que eu estou falando é um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. É um jovem que nasceu de novo. Talvez algum jovem que não é cristão, que não é crente, me ouve. Você não vai compreender isso. A Bíblia diz aqui em Coríntios capítulo 2, que as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente.
Olha, saiba disso. A Bíblia diz: se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas como vós não sois do mundo, o mundo vos odeia. E Jesus diz: não preocupem. Não vos preocupeis com isso. Aconteceu comigo, o mundo me odiou. O mundo também vai te odiar. Daniel confiou em Deus, queridos. Não foi na sua sabedoria. Vivemos neste mundo e só venceremos este mundo se nós fixarmos os nossos olhos em Deus. Não podemos calçar os nossos pés ou calcar os nossos pés sobre o nosso entendimento. Não conseguiremos vencer os embaraços colocados por este mundo na sabedoria humana, na capacidade intelectual do que aprendemos na faculdade, nos conhecimentos da filosofia, da sabedoria humana. A Bíblia diz que a sabedoria humana é loucura diante de Deus, e Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as coisas sábias. Jovem, confia no Senhor. Você tem uma aliança com Deus. Entenda que você foi chamado por Deus, você é amada, um amado de Deus. Mas não havia apenas conhecimento, zelo e confiança, mas o texto aqui nos mostra que havia ainda zelo redobrado. Irmãos, o texto não diz porque Daniel pediu uma alimentação só de vegetais. Ele pede uma alimentação só de vegetais, aqui diz. Agora escute, as escrituras mostram que eram proibidos uma série de alimentos que fazia parte da dieta de Israel. Porque Deus queria deixar uma marca para que aquele povo separado entendesse que era um povo separado. Até na alimentação. Mas também por razões médicas. É interessante que aquelas leis preservaram o povo de Deus de doenças, pragas e uma série de outras coisas. Inclusive, os judeus são sadios pela alimentação que eles têm. O que eu sou contra hoje é algumas seitas começarem a pegar os alimentos cheios de proibições, fazendo disso, sacralizando alguns alimentos. Nesse ponto você tem que ler Levítico pela perspectiva, pela ótica do novo. Mas escute, no contexto aqui na época, existiam outras razões por trás da decisão de Daniel. Uma delas é como em Israel as carnes eram provenientes de sacrifícios religiosos. E ele sabia que muitas daquelas carnes que estavam sendo oferecidas na mesa do rei da Babilônia eram provenientes de sacrifícios aos deuses babilônicos. E quase provavelmente aquelas comidas oferecidas eram, antes de serem servidas, eram oferecidas aos deuses para depois o povo comer. E Daniel resolveu manter incontaminado daquelas coisas e ele resolveu ficar longe daquilo. Pode ser essa a razão. Pode ser. Mas interessante é que não há nenhum lugar na Bíblia a proibição do consumo de vinho. Não há, gente. Não há nenhum lugar na Bíblia. Mas Daniel resolveu também não aceitar o vinho que foi colocado na mesa do rei. E a razão, eu estava lendo o erudito, muitos produtores de vinhos ofereciam a sua produção de vinho aos deuses pagãos. Mas Daniel sabia que, como adolescente, e o adolescente cheio de energia, ele resolveu abster-se, porque ao tomar o vinho, certamente ali na Babilônia, tinha algumas moças bonitas, quem sabe algumas boates ali, e de repente ele poderia perder a lucidez. Ele poderia cometer desvios e ferir os princípios santos de Deus. Essa é uma parte que eu prefiro ficar com ela. Ele sabia que ali na Babilônia a cultura era uma cultura de cultuar bebidas. Eles cultuavam a comida, eles cultuavam a embriaguez. Então, a reação dele foi: não vou entrar nessa. E talvez os colegas de Daniel, os outros, não Sadraque, Mesaque e Abednego, mas os outros: Daniel, coma! E gritavam: experimenta, Daniel, experimenta, vamos lá. Ele resolveu não contaminar, não beber vinho. Eu pergunto para os irmãos: qual a diferença hoje? O nosso país, a cerveja, as bebidas são quase um culto. A pergunta que eu faço para você que estuda lá na faculdade, naquela escola, onde você vai com seus colegas para alguma casa, faz lá chamada uma vaquinha, compra algumas bebidas, e você que é povo de Deus participa. Isso é conveniente, gente?
e depois diz, não tem nada a ver. Quantos jovens estão perdendo o zelo? Você foi colocado naquela escola, você passou no vestibular, está lá para fazer diferença? Escuta, menina de Deus, escute, rapaz, tenha zelo redobrado. O que tem, pastor Eugênio? Eu vender rifa para festinha de formatura no final do ano. Irmãos, eu falo na nossa igreja, ninguém pode te obrigar a vender rifa, a fazer festinha, a agradar muitas vezes os colegas. Pense, você tem de agradar é Deus. Gente, Deus vai te honrar. Daniel conversou com o chefe lá da cozinha, e Deus então viu o coração de Daniel. Pode deixar, Daniel, eu vou trabalhar no coração dele. Meu irmão, o que tem, pastor? Eu participar de uma quadrilha? Não há nada mal. O que tem eu ir para um sítio com as minhas colegas? O que tem a ver, pastor? Tem tudo a ver. Você não foi chamada para viver desse jeito. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso ir nem no aniversário de uma colega minha? Vai lá, toma seu refrigerante, o suco e vai embora. Agora você ficar a noite toda ali, num sítio, numa festa aí, onde eles dançam, embriagam. Ah, cai fora, filha, sai fora. Fuja da aparência do mal. Tem gente que é o seguinte, a Bíblia fala, resistir ao Satanás, ao diabo, e ele fugirá de vós. Fuja da aparência do mal. Sabe o que os crentes estão fazendo? Vão para a festinha, começa a paquerar com o rapaz e fica resistindo à carne. Resiste à carne. Aí sabe o que faz? Foge de Satanás. Satanás é para resistir às coisas aparentemente perigosas. Fuja. Sabe por que Deus usou o servo dele para escrever isso? Porque a sua carne, a sua natureza carnal é ruim. A natureza carnal que está em você é ruim. Esse pecado original que está aí. Então, queridos, fuja. Temos de fugir da aparência do mal. Temos que, como pais, ter zelo redobrado. Filha, você que me ouve neste momento, você, querido rapaz, foi criado nos princípios da palavra de Deus. Não negocie a sua fé, não negue a sua fé. Tenha fidelidade ao Senhor, tenha zelo redobrado. Não queira agradar seus colegas, suas colegas. Eles vão te criticar, eles vão rir de vocês. Mas aí você é a chancela de um nome que está acima de todo nome. Você é uma carta escrita que Deus que escreveu para ser lida pelos homens. Você é uma eleita de Deus. Deus te escolheu. Tenha zelo redobrado. Olha, não esqueça. Você está ali com um propósito. Deus te colocou lá com um propósito. Faça diferença. Queridos irmãos, eu tenho preocupado ultimamente quais são os heróis dos nossos filhos. Nossos filhos hoje sabem todos os heróis dos desenhos animados, dos grandes filmes de Steven Spielberg e outros mais. Mas esquecemos dos heróis de Deus, da Bíblia. Esquecemos de Sansão. Esquecemos de ensinar para eles Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Esquecemos de ensiná-los sobre Moisés. Esquecemos de falar sobre José do Egito. Daniel tinha um compromisso com Deus. Vivemos num contexto em que impera uma sociedade pecaminosa. E a Bíblia diz, não vos conformeis com este século. Não tomeis a forma deste século. O Senhor Deus abençoou Daniel. Para terminar, irmãos, Ananias, Misael e Azarias, fazendo-os prosperar grandemente. Eles eram alunos nota 10. Eles não se contaminaram. Nós não precisamos de viver o padrão do mundo, irmãos. Você não precisa de ser um consumista de cosméticos, de roupas, para ser aceita, querido, querida. Você precisa fazer como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Eles fizeram um desafio com o chefe da cozinha. Nos dê 10 dias, nós não vamos comer isso não. E nós iremos alimentar só de legumes. E quando eles apresentaram depois de 10 dias, eles estavam bonitos, robustos. Irmãos, as comidas colocadas neste mundo por Satanás, pelo príncipe das trevas, elas podem nos trazer até uma aparência, até uma formosura,
mas ela não traz ao nosso coração a paz de Deus. Melhor está comendo na mesa do Senhor Deus, melhor está na presença do Senhor, do que servir aos deuses de Nabucodonosor.